Fala, meus queridos, graça e paz, que Deus abençoe a vida de cada um. Vocês viram aí em alguns vídeos anteriores, a qual eu estava internado, passei por um processo de cirurgias, estou em recuperação ainda. Eu estava aqui em casa, analisando um pouquinho sobre as coisas de Deus, e veio aquele louvor que está muito em alta aí, que fala sobre Jesus está lá. É um grupo eu não sei se eles são africano, angolano, alguma coisa desse tipo. E mesmo que as pessoas nos abandonem, Jesus está lá. Mesmo que ninguém nos compreenda, Jesus está lá. E eu comecei a analisar um pouquinho sobre este louvor, e Deus trouxe algo no meu coração para falar um pouquinho sobre fé. Às vezes nós pensamos que fé é ausência de luta, e não. A fé, ela é a ausência de dúvida. A Bíblia diz assim no livro de Hebreus capítulo 11, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. A Bíblia fala que muitos dos antigos, eles venceram porque eles tiveram essa fé. E como falar de um Jesus a qual que nós nunca vimos? Como acreditar em um Jesus a qual nós conhecemos ele através das Escrituras? A Bíblia diz assim que todo aquele que se achega a Deus, é necessário crer que ele existe. A Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Isso que é ter fé. Às vezes nós passamos por algumas lutas, às vezes pessoas pulam do nosso barco, nos abandonam por questões visual, questões que a fé dela é muito limitada e acha que vai estar fazendo bem, deixando você sozinho, te abandonando. Só que quem tem a verdadeira fé, mesmo quem abandona, mesmo quem se afasta de nós acreditamos que ainda Jesus está no mesmo barco que nós. Porque a fé é isso, ela é a certeza, é a convicção, é algo que você fala assim, ó, eu não vi, mas eu creio nos cuidados de Deus, mesmo que todos nos abandonem, mesmo que todos pulem fora, mas eu sei que Jesus tem cuidado de mim. E é isso que eu tenho vivido na minha vida. A fé, por mais que você passa por lutas, por dificuldades, por mais que você passa por arrependimento, decepções, não significa que você não tenha fé. Porque até então, volto a repetir, a fé não é a ausência de luta, é a ausência de dúvida. Luta vai ter, perseguição vai ter, abandono vai ter. Mas quando você está com a tua fé firmada em Cristo, assim como os antigos, Abraão e Paulo e muitos outros, que se eles não tivessem grudado a fé dele, impregnado a fé dele em Cristo Jesus, eles não tinham feito a história que eles fizeram, não tinha alcançado o propósito e o objetivo que eles lutou dia e noite em oração, acreditando, entendeu? Então, assim, eu quero dizer para cada um de vocês, independente da situação que você está passando, tenha fé, tenha convicção, que cedo ou mais tarde essa situação vai passar. Independente do que seja, mas eu estou passando por dificuldade financeira, dificuldade de enfermidade, dificuldade ministerial, familiar, dificuldade emocional, tenha fé. A Bíblia fala assim, ó, que a fé sem a obra, ela é morta, e a obra sem a fé também ela é morta. Ou seja, você tem que ter fé e tem que agir, tem que acreditar, pôr Deus na frente. Deixa eu dizer algo a vocês, eu fiz uma cirurgia da minha coluna, a qual eu tive que colocar 6 pinos na minha coluna. A primeira coisa que eu orei a Deus, não foi para Deus me curar. Por quê? Porque eu sabia que Deus faz o milagre? Faz.
Mas eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. Se o Senhor não curar, então que o Senhor coloque eu na mão de bons profissionais. E Deus fez esse milagre. Colocou eu na mão de um profissional na área de cirurgia, doutor, mestre, dá aula nessa área de ortopedia e é um dos melhores cirurgiões, que tinha ali no hospital. E aí o que eu falo para vocês? Não desmerecendo outras pessoas. Deus leva você para o melhor. Deus poderia me livrar? Poderia. Deus poderia restaurar minha coluna? Poderia. Mas existe coisa nas nossas vidas que Deus não livra nós da cova dos leões. Deus livra nós na cova dos leões. Deus não livra nós da fornalha do fogo ardente. Deus livra nós dentro da fornalha. E isso tudo tem um propósito e objetivo. Por mais que eu e você não entenda, eu tenho o costume de dizer que Deus faz uns caminhos, irmãos, para levar nós até a vitória, para trabalhar no nosso coração, para trabalhar na nossa vida. Ele faz algumas coisas que a nossa ótica humana, nossa mente humana não consegue compreender. Mas eu sei que mais lá na frente nós iremos compreender. Por mais que seja dolorido, existem caminhos, infelizmente, que é dolorido, é espinhoso, mas lá na frente vai ter a vitória. Então Deus podia restaurar minha coluna? Poderia. Mas eu sei de uma coisa, existe um propósito maior por tudo isso que eu passei. E eu não reclamo, eu apenas levanto a mão e dou glória a Deus. A única coisa que eu falava para Deus, Senhor, coloque eu na mão de bons profissionais, de pessoas competentes. E foi isso que ele fez. E eu dou glória a Deus, porque tudo coopera para o bem daquele que crê em Deus, que espera em Deus. Quero dizer para você, independente do que você esteja passando, continue firme em Cristo, continue acreditando, faça as coisas tudo para a glória dele, coloque ele em primeiro lugar em tudo. Amém? Que Deus abençoe sua vida e entenda, a fé não é a ausência de luta, é a ausência de dúvida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.